Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje eu preparei o vídeo para vocês dessa parca de lã batida, toda forradinha. Ficou um charme, gente, um charme. Lá no final do vídeo eu mostro para vocês ela no corpo. Ela tem recorte princesa, um bolsinho diferente aqui que vocês vão amar. É muito fácil de fazer esse bolso. O vídeo ficou comprido, porque vocês sabem que eu gosto de explicar tintim por tintim aí pro pessoal que quer aprender. Então, se tiver alguma parte do vídeo que vocês já sabem, né? Pula aquela partezinha ali, vão lá pro que interessa, né? Porque vocês têm dúvida, porque vocês querem aprender. Parte que vocês já sabem, né? De boa, já pula essa partezinha ali, porque o vídeo tá comprido. E também, quem puder ir, curte, compartilha, comenta. Se puderem me acompanhar lá no Instagram também eu agradeço. Lá no Instagram, meu Instagram é Marília Rossi Costura. Então, bora lá pro vídeo dessa parca maravilhosa aqui. Eu fiz ela de lã batida, mas vocês podem fazer ela de moletom, pode fazer no melanca peluciada, pode fazer no tweed, pode fazer em vários materiais que ela vai ficar assim linda. E também eu fiz ela a partir da nossa base, né? Que é uma base para blusa, só que é uma base que tem uma cava grandinha, que tem uma manga soltinha. Então, eu fiz a partir dela. Durante o vídeo vocês vão ver direitinho, mas vocês podem fazer a partir de uma blusa de vocês, que tenha manga longa. E que vocês saibam que ela vista em vocês e fique uma folguinha. Então, vocês podem fazer o contorno pela blusa de vocês e seguirem o passo a passo que eu fiz ali, que vocês vão conseguir fazer a parca igual essa minha aqui. E bora lá ver o vídeo pra ver como ela ficou no corpo lá no final comigo. Aqui, eu já contornei a minha base das costas e a minha base da frente. Esse restante do tecido aqui, nós vamos fazer os acabamentos, gola e manga. Essa parte que eu vou usar aqui pro corpo, pra parte do corpo, frente e costa, vocês vão usar essa parte aqui, ó, medindo lá da pontinha, 85 centímetros, tá? Mas, além desse 85 centímetros, eu vou deixar aqui, ó, mais uns 3 dedinhos depois, tá? Porque eu quero que essa parca aqui tampe meu bumbum. Ai, Marília, eu não quero que a parca tampe o bumbum, eu quero que ela fique, né, em cima do bumbum. Então, você vai encurtar o comprimento aqui. A partir do meu, vocês vão conseguir ter uma ideia, né, do comprimento. Daí, vocês veem se vocês querem ela mais curta ou mais comprida, certo? Deixa eu só cortar aqui bem, marcar bem retinho, ó. Então, eu vou fazer aqui com esse 90 centímetros a parte do corpo, porque eu quero uma barrinha larga aqui embaixo pra virar com o meu forro, tá bom? Então, agora eu vou explicar pra vocês aqui como que eu fiz esse contorno pra vocês poderem pegar uma base que dê no corpo de vocês e fazer isso comigo, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. A medida que eu vou usar aqui em cima é 21, porque eu tenho a costura aqui, ó, do meio das minhas costas. Então, eu peguei meu molde base, coloquei ele aqui e deixei 1 centímetro aqui pra margem de costura no meio das minhas costas, ok? Então, já deixei a margem lá, contornei o meu decote do meu base aqui e aumentei 2 centímetros aqui pra fazer uma caída nesse meu ombro aqui em cima, tá? Então, vocês vão fazer uma linha, vão encostar o molde base de vocês ali, vão deixar 1 centímetro além pra fazer a costura. Vão subir 2 centímetros aqui no ombro e vão contornar a cava da parte das costas. Lembrando que aqui, ó, o meu molde base, ele tem 11 centímetros de ombro. Eu vou deixar 1 centímetro a mais. Então, eu vou fazer ele aqui com 12, ó. Então, desse 12, eu venho fazendo o contorno da parte das costas. E aqui, na lateral, vejam que eu deixei aqui, ó, 4 centímetros. Por que tanto? Eu vou fazer recorte princesa aqui. Então, eu vou trabalhar com toda essa lateral aqui ainda, ó. Aqui embaixo, eu não vou tirar nada na largura por causa do meu quadril, que vai ficar aqui. Preciso que vista meu bumbum e não aperte. Depois, nós vamos trabalhar com recorte princesa aqui, ó. Tá? Então, eu vou cortar primeiro assim, bem grande, e depois eu vou ir contornando e fazendo recorte princesa. Porque eu não fiz o molde. Se eu fosse fazer um outro molde de papel a partir desse meu molde base, eu faria no papel.
não precisaria deixar essa margem, porque no papel a gente emenda, né? Os pedacinhos de papel. E aqui, direto no tecido, quando vocês cortam assim, direto no tecido, você já tem que pensar, opa, eu vou cortar um recorte princesa, então eu tenho que deixar uma margem aqui e uma margem embaixo a mais pra mim poder trabalhar com esse recorte, tá bom? Isso nas minhas costas. E na frente, gente, a mesma coisa, ó. Eu contornei a parte da frente aqui, ó. Vocês vão fazer retinho aqui a parte da frente. Vão deixar uma margenzinha de costura, né? E vão avançar aqui, ó, nesse caso, ó, 4,5 centímetros. Eu deixei uma barra lá na frente de 4,5 centímetros aqui, ó. Contornei o meu decote, vou diminuir 1 centímetro aqui no ombro, porque eu levantei 2 aqui na parte das minhas costas para ele cair para frente. Então, eu vou tirar 1 centímetro aqui, para ele cair para frente, tá bom? Ó, deixei uma margem lá na frente, meu ombro aqui já tá 1 centímetro maior, porque ele precisa encaixar aqui, né? Ó, 11 mais 1, contornei a cava da minha frente e deixei aqui na lateral essa margem, igual a margem que eu deixei ali, porque na frente também vou fazer um recorte princesa, né? Então, vamos cortar essas duas partes agora aqui, assim, ó, bem simples, ó. Agora que eu estou com a minha frente e a minha costa cortada, eu vou vir aqui, ó. Não vou medir daqui de cima, né? Deixa eu tirar esse bico aqui. Não vou medir lá de cima. Eu vou fazer aqui um pique, ó, nos 2 centímetros. Eu vou medir daqui pra cá, ó. Ó, ombro dobradinho assim. Vou medir aqui mais ou menos uns 12 centímetros aqui da minha cava, ó, e vou marcar daqui pra descer o meu recorte aqui, ó, nas minhas costas, ó. Aí, aqui desce retinho, ó. Esse vai ser o meu recorte princesa. Deixa eu usar minha régua aqui pra ficar mais bonitinho, né? Ó. Aqui que eu vou cortar, ó. Me pediram bastante, né, pra fazer um recorte princesa a partir do nosso molde base. É bem simples, gente. Ó, aqui a parte das minhas costas. Agora, pra ele não ficar tão reto, tão quadradão, aqui a gente vai costurar, né? Então, já vou salvar aqui, ó, minha margem de costura aqui, ó. Deixa eu já deixar ele aqui. Então, aqui, meu ombro que vai cair lá pra frente, né? Olhem só, aqui. Agora, vocês vão ver a linha da cintura de vocês. Eu vou marcar lá do meu ombro, 33 centímetros é até abaixo do meu busto, ó. Meu busto vem até aqui, lá na frente, né? Então, até os 50 aqui, ó, vai ser a parte mais fina da minha cintura. Aqui já vai estar meu quadril, ó, tá? Então, eu vou acinturar aqui, ó, essa parte aqui, ó. Olha, vou tirar aqui uns 3 centímetros aqui e vou vir aqui na lateral também, ó, e vou tirar aqui, ó, e vou fazer o contorno aqui, ó, da lateral, ó. Vou tirar mais um pouquinho aqui, porque a gente deixou muito aqui do lado, né? Depois eu vou medir minha cava, vou acertar ela, ó. E vou tirar essa parte aqui na lateral. E vocês vão ir acertando o molde de vocês aqui, ó, pra ele ficar mais certinho, ó. Ó, fiz o contorno da lateral e vou fazer o meu recorte princesa aqui na parte das costas, ó. Lembrando que aqui do lado a gente deixou bastante margem, só que a gente ainda vai ter margem de costura que a gente vai comer aqui no meio, então já vai reduzir o nosso casaco, tá? Por isso que a gente deixou aquela margem de uns 4 centímetros aqui na lateral. Então, agora eu vou vir aqui, ó,
E vou tirar aquela parte que eu marquei aqui, ó, pra cinturar o meu casaco atrás um pouco, ó, pra ele não ficar tão quadradão, né? E tirei um pouco daquele lado, olhem só. E assim a gente vai montando o nosso casaco, gente, e ele vai modelando ali no nosso corpo, tá? Então, ó, vou tirar essa parte aqui do meio. Beleza. Agora, o que eu faço? Agora, eu vou fazer o encaixe desse recorte na minha costa, ó. Vou ver. Aqui em cima, a gente não precisa fazer pence aqui na cava, porque essa aqui é a parte das costas. Lá na frente, o processo é diferente, a gente vai fazer pence aqui de busto. Aqui nas costas não precisa. Ó, pence de cava aqui, né? A gente vai fazer uma pence de cava no nosso recorte princesa. E aqui nas costas não precisa, ó. Então, a gente vai vir com o recorte aqui, vai ir colocando ele aqui, ó, como se a gente tivesse lá na máquina costurando, ó. Tá? Vai encaixando ele aqui, que a gente recortou, né? Ó, vai encaixando, vai encaixando. Olhem aqui o que acontece aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo? Ó, vai faltar tecido, porque a gente cortou, a gente fez cintura, a gente fez curva. Por que que eu deixei aquela margem a mais lá embaixo, tá? Eu deixei, ó, eu tinha feito essa medida, eu deixei esse tanto a mais. Por quê? Porque quando vocês forem cortar uma peça direto no tecido, vocês deixem a margem para vocês poder trabalhar e arrumar essas partes aqui, gente, que vocês precisam, tá? Eu até vou encaixar de novo para vocês verem, ó. Venho aqui, como se eu estivesse costurando, ó, vai prendendo, ó. Ó. Se vocês quiserem já ir colocando alfinete, pode até ir colocando alfinete para deixar presinho, tá? Ó. Tô costurando. Tô costurando, tô costurando, tô costurando bem direitinho. Olhem ali, ó. Vai gastar metade daquela quantia que eu deixei lá embaixo. Então, aqui eu posso passar a minha régua e tirar fora. Porque essa parte aqui sobrou. É a parte que eu deixei a mais lá pra fazer os encaixes da costura, dos recortes, né? Ó. Então, agora aqui já tá certinho. Eu vou colocar o alfinete aqui. Como se eu tivesse costurado já, né? Ó. Vou colocar aqui. E assim, gente, vocês vão ir aprendendo a fazer as peças até mesmo sem molde. Eu sempre fiz minhas peças aqui, da minha marca, sem molde. A primeira peça, né, a peça piloto, eu sempre fiz sem molde. Depois que eu ia fazendo os moldes pra poder, né, levar pra talhação, pra poder rodar a produção. Mas a peça piloto eu sempre fui fazendo assim, ó. E dá super certo, só que vocês têm que ir deixando margem pra vocês ir trabalhando e ir fazendo conforme o que precisa. Ó, essa vai ser as costas. Vocês viram como ela já diminuiu bastante? Olhem como ela ficou pequena, né? Agora, aqui, vocês podem pegar parte das costas de vocês e colocar aqui, ó. Olhem só. Olha lá. Olhem aqui. Não preciso diminuir mais nada aqui no meu casaco, ó. Ele já tirei a margem aqui, já tá dobrada a margem de costura aqui no meio das costas, ó. Aqui já tá bem acinturadinho. E aqui ele vai ir e vai contornar o meu bumbum aqui, porque ele tá maior do que a minha base, ó, aqui. Olhem só. Certo? A parte das minhas costas tá pronta. Vocês viram que a gente utilizou toda aquela margem aqui da lateral, ó. Ó. Costa pronta da minha parca. Vamos fazer a nossa frente. Para fazer a frente, a gente vai medir aqui a mesma altura para fazer o recorte princesa. Ó. Pegar lá do ombro, vou marcar aqui uns 12 centímetros. E a partir desses 12 aqui, eu vou descer aqui, ó. Ó, vou fazer essa curvinha aqui e vou descer. Até lá embaixo. Aqui, ó, também, né, gente, ó, eu tinha marcado aqui uma quantia de comprimento e deixei uma margem pra mim poder trabalhar e fazer o meu recorte. Nessa parte aqui, eu vou também fazer o encaixe igual eu fiz lá, tá? Depois a gente vai encaixar as duas partes pra ver se deu certinho. Então, aqui, ó, vou fazer o meu recorte princesa. Aqui tá a linha da minha cintura que eu medi lá, né? Então, nessa linha da cintura, a gente vai dar uma entradinha de leve aqui na lateral.
E vamos fazer aqui, ó, a cintura aqui da frente. Ai, Marília, eu quero deixar ele quadradinho, retinho. Posso? Pode. Não precisa fazer a pence, não precisa tirar na lateral se você quiser deixar ele quadradinho. Aqui na cava, ó, a gente vai tirar uma pence aqui, ó. Caso a gente poderia fazer uma pence aqui, né? A gente não vai fazer a pence aqui, tá? A gente vai fazer a pence aqui, ó. Ó, então ele vai encaixar assim pra vestir meu busto aqui, o meu casaco. Então, bora fazer o nosso recorte princesa aqui na frente, ó. Agora eu vou vir aqui, vou tirar 1 centímetro aqui. E um aqui. Ó. 2 centímetros ali. E isso aqui vai encaixar aqui agora, ó. E vai fazer essa voltinha aqui pra vestir meu busto. E agora aqui, eu vou também fazer a minha cinturinha, ó. Na frente eu vou tirar pouquinho, tá, gente? Vou tirar menos do que nas costas, porque na frente também tem o transpasso aqui dos botões, ó. Ai, Marília, o que é que tu tá fazendo? Gente, é simples aqui, é só vocês ir tirando e cuidando pra não tirar demais, né? Ó, tirei aqui a minha cinturinha aqui, vou tirar bem de levezinho aqui na lateral, só vou fazer uma curvinha. Aqui, agora o que aconteceu? Eu fiz aqui o meu recorte princesa, agora eu preciso fazer o encaixe. Vou começar a fazer o meu encaixe aqui de cima, ó. Venho aqui, coloco aqui, eu já vou colocar um alfinete aqui pra vocês verem, ó. Segurou aqui e vem fazendo a curvinha, ó. Como se eu estivesse costurando aqui. Ó. Bem direitinho, costura bem direitinho, olhem aqui, ó. Já vou ter que desperdiçar aquela parte lá. E aqui, vai costurando aqui, ó, vai levantar essa parte aqui, que vai fazer o meu busto. Olhem assim, ó, se a gente olhar assim, ó, olhem lá a quantia que eu vou ter que tirar. E quando a gente costura, que faz a curva, ele vai subir aqui, ó, tá? Porque aqui tem a sobra de tecido aqui, ó, pra fazer o encaixe do nosso busto. Então, vamos encaixar. De novo, ó. Coloca ali como se você estivesse costurando, ó. Pode até usar só um tecido assim, que fica mais fácil, ó. Pega um só, coloca ali como se você estivesse costurando e vem costurando. Vai encaixando teu tecido bem bonitinho ali. E vai chegar aqui embaixo, vai sobrar aquela parte ali que você vai cortar fora. Pode cortar daí, tá? Ó. Cortei, pronto. Meu recorte princesa da minha frente, ó. Encaixado. Quando vocês forem costurar aqui, deixa eu colocar direito com direito aqui. Olhem só. Chega aqui nessa parte, ó. Um vem pra cá, outro vai pra lá, né? Então, daí aqui você vai fazer o encaixe. Olhem só como fica aqui, ó. Encaixou lá. Olha a abertura aqui. Estão vendo aqui como fica, ó? Fica assim. Depois você vai encaixar aqui, vai fazer a cinturinha e vai fazer ali o detalhe do volume do busto. Aqui na frente a gente vai fazer um revel e aqui vão ficar os nossos botões, né? Ó. A parte da frente e a nossa lateral da nossa parca. Então, aqui temos a nossa frente e a nossa costa prontas. O que a gente faz agora? A gente vai só colocar aqui em cima assim. Aqui, vamos segurar a margem de costura aqui. Pra vocês verem aqui. Vou colocar o meu base aqui em cima pra vocês verem, tá? Ai, Marília, assim fica muito complicado, por que que tu não faz o molde? Eu não acho complicado assim, né, gente? Mas, se vocês quiserem fazer esse processo que eu fiz aqui no papel primeiro, vocês podem fazer no papel, tá, gente? Ó, agora eu vou vir com o meu base aqui em cima e vou conferir, ó. Ali eu tenho a margem pros botões,
Aqui eu tenho uma margem de costura na lateral, já tirei a margem de costura aqui, ó, da costura do meio do nosso recorte princesa, tenho margem aqui, só que a minha cava ficou muito alta aqui, ó, tão vendo? Ó. Aí eu vou pegar e vou ajustar a minha cava aqui, ó, vou descer ela um pouquinho mais, ó. Porque ela tem que encaixar lá nas minhas costas também. Então, eu vou descer a minha cava aqui um pouquinho pelo meu molde base, ó. Tirei mais um pouquinho aqui. E vou tirar esse biquinho aqui, ó. Por que que é importante ter uma base? Ou usa base, ou usa uma blusa de vocês que sirva, né? Vocês podem fazer com uma blusa de vocês que sirva também. Aí, vocês colocam a blusa ali e façam o contorno a partir da blusa de vocês, ó. Deixando uma margem de costura, a sobra aqui na frente para vocês transpassar os botões, né? Copiem o ombro, a cava que vocês gostam. Vocês podem fazer por outra blusa também, o mesmo processo que eu fiz aqui, que dá certinho, ó. Então, eu encaixei ali. Agora, eu vou pegar a minha parte da costa. Vou ver se ela encaixa aqui na lateral, ó. Ela encaixou na lateral da minha frente bem direitinho, ó. Ó lá. Tô costurando aqui, ó. Encaixou direitinho. Eu só vou ver aqui a cava da minha costa, se ela precisa ser ajustada, ó. Aqui tá a margem de costura, aqui tá a caída do meu ombro. Vou só tirar esse biquinho aqui, ó. Aqui. Prontinho. Prontinho, ó. Aí, a gente tira esses biquinhos que não ficaram tão bonitinhos. Aqui, a curva pro meu quadril, ó. Querem ver aqui? Até vou mostrar pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Olhem aqui, gente, o quadril que vai vestir esse casaco, ó. Vou dobrar a margem de costura aqui no meio, ó. Quanto que eu tenho de quadril? Eu tenho 1,12, né? Ali é o transpasse dos botões, ó. Lá os botões não contam, né? Aqui, ó, 57,5, olhem lá. Vou ficar aqui, ó, com uma margem no quadril de 57,5, 58 centímetros. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho 1,12, né? É 58 centímetros vezes 2. 116. Então, aqui nessa parte, vai vestir um quadril até de 1,16. 116 centímetros, né? Tá ótimo, vai ficar maravilhoso. Vai contornar meu quadril, não vai apertar e também não vai ficar tão grandão. E vocês viram a margem que eu deixei lá no começo, gente. Eu deixei uns 4 a 5 centímetros do lado da minha frente e uns 4 a 5 centímetros do lado aqui, ó, da lateral das minhas costas, a partir da base, né? A partir desta base aqui que me serve e já tem folga. A base já tem uma folga. Então, eu desci retão aqui do lado e fui trabalhando. Então, quando vocês forem trabalhar assim, vocês têm que deixar uma boa margem na lateral, né? Pra vocês poderem ir aconchegando, fazendo os recortes do molde de vocês, tá bom? Então, agora eu já vou tirar aqui, ó. Posso tirar aqui, pra vocês verem os recortes bem direitinho. E a costura dessa parca, gente, é muito fácil, ela não tem bolso embutido, vai ser muito boa de costurar. Embora seja forradinha, né, ela não vai ser difícil de costurar, tá? Olhem como ficou aqui o nosso recorte, ó. Ombro, costa, costura, costa, temos a caída do ombro, deixa eu fazer a curvinha aqui direitinho. Recorte da nossa costa, com margem boa aqui pro quadril, com a cintura aqui pra ele não cair tão quadradão. Aqui vai encaixar. Olhem aqui, ó. Se a gente olhar assim, ó. Por isso que pra quem é iniciante, isso aqui é complicado de entender, ó. Se a gente olhar assim, olhem como essa parte aqui do recorte está maior do que o centro da costa. E quando a gente costura, né? Quando a gente costura ele aqui, ó, ele dá certinho. Ali, certinho.
Isso aqui são coisas da costura que pra quem é iniciante, conseguir pegar já de cara assim, ó, é muito bom, tá? Por isso que quando a gente faz um recorte, qualquer recorte que vocês façam, depois de ter feito o recorte, vocês têm que fazer o encaixe. O que é o encaixe? O encaixe é botar uma peça em cima da outra, como se você estivesse costurando ela, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha costas pronta, minha frente pronta também. Onde que eu vou colocar meu bolso, Marília? Nós vamos colocar o nosso bolso aqui, gente, ó. Assim, vamos medir a altura dele aqui. Vamos fazer a nossa manga primeiro, depois nós vamos fazer o nosso bolso, gola e a vista do nosso casaco. O revel da frente, né? Vamos aqui já fazer o nosso revel, então. Ó, vamos pegar essa parte aqui. Eu sei que tem gente aí que acha que eu sou meia doida, né? Fazer as coisas assim, no olho, né? Sem molde, sem fazer a modelagem primeiro, muitas vezes, às vezes só nas medidas. Mas depois que você aprende, gente, isso aqui é mamão com açúcar, né? Ó, aqui eu vou fazer o revel da frente, tá? O revel da minha frente, eu vou fazer ele aqui, ó. Ó, eu vou fazer ele aqui na minha frente, ó. Ó, tá? Nessa parte aqui. Então, eu vou contornar aqui, ó. Ó. Cuida pra não pegar a orelha, né, gente? Aqui, ó, a orelha tá aqui, ó. E eu já vou dobrar aqui, ó. Ó. Vou dobrar aqui. Vou marcar aqui pra vocês a quantia que eu vou dobrar. Ó, vou dobrar 5 centímetros, tá? Dobrei 5 centímetros. Então, nesses 5 centímetros aqui, eu volto 1,5, ó. E vou fazer daqui, ó, o meu revel. Vai ser aqui, ó. Ó. Por quê? Porque daí eu vou costurar ele ali depois, né? Assim, ó. Costurar ele ali e vou fazer a vista aqui pra fazer o meu forro, ó. Pra dobrar o meu forro, tá? Então, aqui vai ser o meu revel. Tiro a minha frente daqui e posso vir aqui fazendo o meu revel da frente, ó. E daqui pra lá eu vou fazer forro, tá? Vou usar o failete. Então, aqui o meu revel da frente eu já posso cortar, porque ele tá prontinho, ó. Revel da frente prontinho, podem colocar ele aqui, olhem aqui. Ele vai vir aqui, ó, e vai segurar a minha parte de baixo aqui. Revel frente pronto. Ai, Marília, eu quero esse revel mais fino aqui, mais delicado. Posso fazer? Pode, ó. Você pode fazer ele aqui na largura que você quiser, ó. Ó. Pode fazer como você quiser aqui o revel. Ai, Marília, eu não quero essa dobra aqui embaixo. Eu quero o meu forro quase do tamanho da parte de fora aqui, ó. Rente a minha parte de fora, o meu forro. Pode. Eu não gosto de fazer o forro muito encostadinho lá na barra, porque geralmente o forro às vezes sai pra fora. Eu acho muito chato quando o forro fica saindo pra fora do casaco. E quando a gente faz essa dobra aqui, fica mais fácil da gente fazer a costura do forro e não sai o forro pra fora, o forro fica dentro do casaco, tá? Então, aqui eu tenho a minha frente, né, o revel da frente, nós já vamos fazer o nosso bolso. Primeiro, eu vou tirar a nossa manga. Ó, vou tirar a minha manga aqui, sem medo de ser feliz, tá? Porque é uma cava que é folgadinha pra mim. Só nesse casaco aqui, nós vamos fazer uma entradinha na parte da frente da manga. Depois eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou contornar ela aqui porque ela já é uma manga folgadinha. Vocês não podem fazer isso daqui numa manga que não tenha margem de costura e que não seja folgadinha no corpo de vocês. Por exemplo, eu tenho uma manga, Marília, que é a minha medida exata. Ó.
Aí, o que acontece? Se você tiver uma base que é a medida exata no corpo de vocês, vocês têm que acrescentar no mínimo aqui uns 2 a 3 centímetros, tá? Por quê? Porque um casaco tem que ficar folga, a manga tem que ficar maior, a cava tem que vestir você e mais uma blusa ainda por baixo, né? Então, vocês têm que ter a noção de que ele tem que ser maior. Eu vou fazer com essa manga aqui, porque essa é uma manga de blusas de viscose e ela tem folga e tem margem pra isso, tá? Eu vou marcar aqui pra vocês, ó. Essa minha manga aqui, ela tem 65 centímetros de comprimento. Aqui na parte do muque, ela tem 20, quase 21 no muque. No cotovelo aqui, ó, ela tem 17,5. Aqui embaixo, na dobra, aqui, ó, aqui na dobra, ela tem 14 centímetros, tá? Quase 14 centímetros. Então, aí, pra quem não tem uma manga base que dê pra usar assim em casaco, pra vocês terem a medida. Aqui, agora aqui, ó, na parte da frente. Ai, Marília, faz entrada na manga na parte da frente, porque tu usa manga simples, papapá, papapá, papapá. Tá bom, ó. Frente, costa, frente, frente, costa, tá? Vamos dar uma entradinha aqui na manga na parte da frente pra vocês verem como é que vai ficar o resultado depois. Aí, agora aqui eu vou cortar. Pra cortar, eu tenho que cortar uma camada de cada vez, senão a tesoura não corta. Vou fazer um pique aqui do centro. Aqui. Agora, aqui, ó, eu vou abrir minha manga pra vocês verem. Tem uma manga simples. Aí, então, né, vamos entrar na nossa manga aqui na parte da frente, ó. Só na frente. Olha como ficou diferente a nossa manga. Então, eu vou fazer um pique aqui pra marcar, né, qual é a minha frente, ó. Tirei aqui uns 2 centímetros, dá bem dizer. 2 centímetros, tá? Ó. Pra vocês fazerem uma manga com a frente diferente da costa, pra frente ficar mais entradinha do que as costas. Ponto, tá pronta, não tem segredo nenhum. Façam manga simples e cavem um pouquinho mais a parte da frente. Pronto. Ó. Parte da frente mais entradinha. Manga aqui. Normalzinha. Beleza. Lembrando que depois vocês têm que ir lá fazer um encaixe lá na cava do corpo de vocês pra ver se encaixou direitinho. Ah, não encaixou? Tira um pouquinho. Não encaixou? Tira um pouquinho aqui ou tira um pouquinho na cava pra encaixar a manga lá bem certinho, porque a gente fez um recorte princesa, né? Fizemos um recorte princesa, mexemos na cava, então tem que encaixar. Aí vocês encaixem depois assim, ó. Volta o alfinete lá. Vai ir lá, vai pegar a manga, vai que nem que se tivesse costurando lá, gente, ó. Vai, 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 vai. Lá em cima tem que sobrar 1 centímetro lá pra margem de costura do corpo, ó. Encaixou? Beleza, a manga tá certinha, tá bom? Então, agora o que falta? Falta a nossa gola. Já vou fazer a nossa gola aqui. Como que nós vamos fazer essa gola? Vamos fazer uma gola sem dobra aqui, ó. Assim. Eu vou marcar aqui uns 8 centímetros. 8. Vou querer essa minha gola com 8. Uma gola simples, tá, gente? Como que eu vou fazer essa minha gola? Eu tenho que medir o decote da minha costa, dobrando aqui a margem de costura, né? Que na minha costa vai ter costura. Aqui. Com o decote da minha frente. Aqui. Como que eu vou medir esse decote da minha frente? O decote da minha frente é a partir aqui do meu bico, ó. Tá? O bico do transpasse aqui, ó. Eu vou deixar 5 centímetros aqui. E a partir desses 5 centímetros que eu vou medir o meu decote, tá? Vou deixar margem de costura aqui no ombro. Margem de costura aqui no ombro. Aqui a margem de costura já tá dobrada. Então, agora eu vou medir, ó. A medida da minha gola, ó.
até aqui, ó, deu 10,5. Aí, eu parto do 10,5 ali da minha costura. 22,5, 23 centímetros. Então, eu vou cortar essa minha gola com 24,5 para ter margem de costura dos dois lados, tá? 24,5 com mais 24,5. 24,5 vezes 2. 49. Essa minha gola vai ter que ter 49 centímetros. Ela inteira. E assim vai ficar a minha gola, ó. Ela vai vir até aqui e daqui ela vai virar assim, ó. Ou eu deixo ela assim, no meu casaco, ó. Aqui vão ter os botões, né? Ó, vai ficar assim a minha golinha aqui. Então, ela vai virar assim, ou eu deixo ela viradinha aqui, assim, ó. E o meu casaco fechadinho. Beleza? Ai, Marília, eu quero a minha gola maior do que 8 centímetros. Pode fazer maior. Gola... Costa, falta o revel da costa, já vamos fazer o nosso revel da nossa costa. Vamos dobrar aqui. Ó, gente, aqui tá a orelha, ó, eu estou usando tudo no sentido do fio, tá? Ó, vamos fazer aqui o nosso revel costa, ó, deixa dobradinha aqui a margem de costura, bem bonitinho. Tudinho, ok. Ó, o revel fica aqui, ó. Aqui, porque aqui tem a nossa costura ainda, ó. Tá vendo aqui? Ó. Costura e revel. Costa. Lateral da nossa costa. Frente, revel, gola, lateral da nossa frente. Vamos fazer agora aqui, ó. O bolso da nossa frente. Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o encaixe da manga, tá? Como é que eu falei ali que é pra vocês fazer, ó. Vocês vão prender ali, ó, com a margem de costura do recorte da frente. Vão pegar a manga aqui, ó, a manga, a parte da frente da manga. E vão colocar aqui, ó, como se vocês estivessem costurando a peça, ó. E vão fazendo a curvinha aqui, ó, como se vocês estivessem costurando mesmo, ó. Olhem só aqui, aonde tá meu pique, ó. O pique... vai passar aqui do meu ombro da frente, ó, porque ali tem a costura ainda do ombro da frente, vai passar aqui, ó, quase 2 centímetros, quase não, 2 centímetros, por quê? Porque tem a parte da minha costa aqui, ó, que vai encaixar aqui, então, meu pique vai ficar ali, ó, pique da manga com o pique das costas, ó, dá certinho, e então, vai fazer a cava lá da costa, que também vai dar certinho, porque eu usei, né, a cava lá do meu molde base, que encaixa na manga do meu molde base. Porque é bom vocês terem uma base que a manga encaixe lá na cava certinho e a partir dali vocês conseguem criar outro modelo, tá bom? Aqui pra fazer o bolso, gente, vocês vão pegar a parte da frente, que é a lateral da frente, vão marcar aqui, ó, 30 centímetros, tá? 30 centímetros, vão fazer uma linha reta aqui, né? Dessa linha reta, vocês vão subir aqui uns 3,5 e vão fazer assim, ó, na diagonal, tá? Aqui, nessa abertura, é onde a gente vai fazer o nosso corte. Ai, meu Deus! Marília cortou, e agora? Agora, aqui, nós vamos fazer um bolso. Aqui, ó, assim, o bolso tem que dar assim, ó, na mesma proporção aqui, deixa eu pegar essa parte aqui, ó, que é mais funda, do nosso tecido, ó, porque eu já quero fazer ele duplo, ó, prontinho assim, ó, vocês vão pegar o tecido aqui e já vão fazer o bolso assim, ó, tá? Então, olhem só aqui. Eu vou prender essa parte e a parte de baixo eu já vou prender lá, ó, assim, tá? Vai ficar presinho lá e presinho aqui o meu bolso. Então, eu vou fazer a barrinha aqui e barrinha lá. Então, eu já posso cortar aqui assim, ó.
Deixando uma margem ali em cima pra mim poder trabalhar, ó. E aqui. E aqui. Esse lado pronto. Agora, eu vou virar aqui, ó. E vou fazer o outro lado, ó. Tem que ser um par, tá? Ó. Então, aqui eu tenho o meu bolsinho, ó. Aí, lá na hora da costura, eu vou mostrar pra vocês bem direitinho o que eu vou fazer. Ó, aqui tá um lado do meu casaco e aqui tá o outro lado do meu casaco. Então, um bolsinho vai ser pra esse lado aqui, assim. E o outro pra esse lado aqui, assim. Então, eu vou costurar essa parte aqui assim, né, ó. Vou costurar ela aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse casaco vai ser o bolso. Então, eu vou costurar essa parte aqui. Ó, já vou encaixar aqui a minha frente, ó, pra vocês verem. Ó. Aqui minha frente, ó. Certo? E essa parte aqui eu vou costurar aqui, ó. Esse bolso é muito fácil, gente, de fazer. Aqui. E então, aqui já vai estar costuradinho. Eu vou só prender ele aqui. E o meu bolso é só fechar aqui, ó. Eu fecho junto com a lateral, ó. Fecho aqui, e vai ficar o meu bolsinho aqui. Ó. Vendo aqui? Frente. Aqui eu vou costurar pra dentro aqui, né, ó. Vai ficar costuradinho assim aqui e assim aqui pra dentro, ó. E vai ficar só aquele vãozinho aqui, ó, ó, do meu bolsinho aqui. Conseguiram entender, gente? Olhem só que fácil. E eu vou ter o bolso nas minhas duas laterais dessa minha parca, bem charmosinho, lindo, que cabe tudo e mais um pouco, ó. Certo? Então, e agora, Marília, você tirou mais uma margem de costura aqui, vai ficar mais curto, 1 centímetro ainda meu casaco. Viram o porquê daquela importância de tirar, de deixar aquela margem lá, daqueles 5 centímetros que eu deixei lá no começo, que eu deixei uns 5 centímetros na lateral e uns 5 centímetros na barra a mais da medida do que eu queria? Porque conforme a gente vai ir fazendo, a gente vai ir encurtando o nosso casaco, tá? Então, aqui, ó, quando eu costurar agora essa minha parte aqui, ó, vai ficar ainda mais 1 centímetro mais curto lá. Então, eu já posso vir aqui na minha frente e tirar essa costura aqui, ó, que eu vou fazer a mais lá, eu vou ter que tirar essa costura no comprimento de todo o meu casaco. Então, eu vou vir aqui, ó, na parte da minha frente. Vou tirar um aqui. O que que é esse um? Isso aqui é a costura ali, gente, ó. Por quê? Porque eu fiz o meu casaco com o recorte da lateral inteiro. Eu cortei para colocar o bolso. Já que eu cortei para colocar o bolso, eu tenho que tirar essa parte da costura que eu acrescentei lá, eu tenho que tirar essa costura aqui. Então, eu vou tirar essa parte aqui, vou tirar essa mesma parte do meu revel, ó, mesma coisa aqui. Por quê? Porque agora isso aqui vai encaixar de novo aqui, gente, tá? Tem que encaixar ali de novo. Na minha frente nova, na minha lateral da frente nova. Marília, é só na frente que eu tenho que tirar? Não. Eu tenho que pegar a minha parte da costa, aqui, ó, e tirar também do recorte centro-costa e da lateral aqui também, ó. Pode vir aqui e tirar a mesma quantia, ó. Que é uma costura, né? De todas as partes. Por quê?
porque eu acrescentei uma costura aqui na lateral da minha frente, certo? Ó, essa costura ali é esses pedacinhos aqui que eu tive que tirar dessa parte, dessa parte, dessa parte. Agora fechou, vai encaixar tudo perfeitamente, certinho, posso cortar o nosso forro. Então aqui, pessoal, para cortar o forro, ó, eu coloquei a minha costa, a minha frente, a minha manga aqui, vou cortar o forro da minha manga aberta hoje, porque a gente tem a frente diferente da costa, né? Então, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu já dobrei a margem de costura das minhas costas, eu vou ir lá no meu filete, ó, que aqui é a dobra do filete, vou dobrar aqui, ó, uns 2 centímetros, porque eu vou deixar uma sobra, né, lá dentro do meu forro, para ele não amarrar no meu corpo e ficar bem confortável, tá? Agora, eu já dobrei lá uns 2 centímetros, então eu vou encostar minha costa aqui, ó, tá? Bem direitinho, já com a margem de costura das costas dobradinha. Vou colocar o meu tecido aqui, vou ajeitar minha cava, ó, aqui, a margem de costura aqui, e vou contornar minha cava, ó. Então, eu posso contornar aqui as minhas costas, tá? Ó. Cava. Lateral. Pode cortar aqui certinho, porque a gente já deixou 2 centímetros a mais lá do ladinho, lá, ó, né? Pra fazer a sobra. Aqui embaixo, vocês podem marcar aqui já, né? E depois encurtar aqui, ó, uns 5 centímetros, tá? Ó, encurta uns 5 centímetros aqui do forro de vocês em relação ao corpo, porque depois a gente vai dobrar aqui, tá bom? Então, aqui é parte da minha costa, ó, eu contornei, né? Ó, costa. Eu tenho uma margem de 2 centímetros dobrada aqui pra fazer uma prega. Então, agora eu vou vir com o meu revel aqui, ó, nessa parte. Vou contornar o meu revel. Vou puxar ele um pouquinho, assim, ó. Vou deixar uma margem de costura. Então, eu vou cortar naquela parte de cima. Então, agora eu já vou cortar minha costa aqui, ó. Forro da minha parte das costas, ó, tá ok, tá? Essa parte aqui vai ser costurada aqui. E tá pronto o forrinho da minha parte das costas. Agora, eu vou fazer a parte da minha frente. Pra ficar mais fácil pra vocês fazer, vocês coloquem a frente de vocês toda assim, ó, aqui na cava. Deixa a salvinha aqui, a margem de costura, ó, aqui na cava. Faz o contorno da cava da frente, faz o contorno do ombro, aqui, vou fazer tudo, depois eu vou diminuir, aqui e aqui, ó. Aqui já tem costurinha, ó, tá vendo aqui? Ó, podem deixar a costurinha, como podem deixar ele mais folgadinho aqui, não tem problema. Então, agora eu vou tirar a minha frente, o recorte daqui, né, ó. E vou deixar só o meu revel ali. Esse é o revel da minha frente, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Ó, assim. Então, eu coloco o meu revel um pouquinho mais pra lá e vou deixar uma margem aqui, ó. Posso deixar uma margem um pouquinho maior aqui, pra ter uma folga mais aqui na frente, ó. Aqui. E posso trazer ele aqui no comprimento do meu revel, que já é 5 centímetros mais curto, ó. Esse é meu forro da frente. Achar aqui no meu revel frente, ó. Que a gente vai costurar aqui. Aqui, deixa eu tirar esse biquinho aqui. Aqui o meu revel e o meu forro da parte da frente. Ok também.
Aqui nossa gola e nossos botões. Aqui minha costa. Costa, recorte. Forro costa com revel. Ok. Falta a nossa manga. Alinhem bem. Ó, aqui é a minha frente. Na parte da frente nós vamos fazer um pique. Cortado. Aqui, ó. 3, 4 dedinhos mais curtos, vocês podem fazer, tá? Forrinho da manga também. Ok, vejam que ele ficou um pouquinho maior. Eu gosto de deixar o forro um pouquinho maior, que dá uma vestibilidade melhor. Prontinho, gente. Aqui, pessoal, ó, pra quem tem dúvida e como é que é o meu processo, aqui, ó, eu crio o modelo, que nem vocês viram. Depois eu vou salvar o molde aqui, ó, salvei o molde, tá? Salvinho. E então, eu vou produzir a peça. Então, se precisar, por exemplo, eu vi que aqui não encaixou, eu venho aqui, salvo aqui no meu molde o que eu preciso modificar, para então passar esse molde pro PDF para ir ali para venda, tá? Então, assim, ó, é tudo conferidinho aqui, tá bom? Só para deixar vocês por dentro de como que é o processo. Eu crio a peça, tá toda cortadinha, eu salvo o que eu cortei aqui no papel e depois eu vou costurar. Então, eu vou conferir tudo que eu fiz. E se precisa fazer algum ajuste, eu faço aqui antes de salvar o molde, antes de recortar ele e passar para PDF, tá bom? Então, vamos pra costura, né, gente? Ó, vou começar aqui, ó, fechando a minha gola. Deixa a golinha assim pronta, já reserva ela. Gola pronta, vou pegar aqui, ó, parte do forro da minha frente, já vou unir aqui com o meu revel, ó. Ó. Aqui. Vou abrir o meu revel aqui, ó, vou deixar os dois revel com direito pra cima, então, com direito pra cima. Pego o meu forro, o forro não tem direito e avesso, né, o filete é igualzinho dos dois lados, ó. E coloco um cada lado aqui, então, eu vou costurar até aqui embaixo. Revel dos dois ladinhos colocado com o forrinho, prontinho aqui, a gente reserva essa parte da forro da frente. E vamos para o nosso bolso das laterais da frente, né? Esse bolso que é bem diferente aí, vocês vão aprender a fazer ele agora, ó. Até vou arrumar a câmera mais pra cá, assim, pra vocês verem bem. Vou separar aquele ladinho, vou fazer esse ladinho aqui primeiro. Então, vamos lá para as partes que a gente tem aqui. A gente tem a parte da costa, da parte da sainha da frente. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Tem o recorte lá de cima. Tem o recorte que vem aqui, ó, né? Que a gente cortou. E tem o meu bolso aqui, ó, que ele é assim, ó, inteiro. Aí tem o diagonal aqui em cima, né? Ó, então, ele vem aqui e essa parte encaixa nele, formando assim o meu bolso, ó. O molde pra vocês vai assim inteirinho, ó, pra vocês fazerem isso aqui, tá? E agora, Marília, como que eu faço o meu bolso aqui? Então, a gente vai pegar essa parte aqui de baixo, vamos deixar ali por enquanto, vamos vir com o nosso bolso aqui, ó. É o meu bolso aqui, tá, gente? Ó, essa é a parte do bolso. A parte do meu molde tá aqui, do corpo, ó. Pego o bolso, vou abrir meu bolso aqui e eu vou pegar a minha parte de cima do recorte lá e vou colocar aqui, ó, e vou costurar os dois aqui, ó. Bem simplesinho, gente, é simples. Simples, simples. Costurei. Vejam o que eu tô fazendo, ó. Costurei lá a parte do meu corpo, numa das pontinhas do meu bolso. E vou passar um pespontinho aqui, ó. Bem bonitinho aqui nessa parte. Ó. Parte de cima do recorte preso no bolso.
Então, a gente vai trazer o nosso bolso aqui, ó. Pim. Esse é meu bolso. Mas eu tenho a parte do recorte aqui pra embutir aqui também, ó, né? Então, agora a gente vai costurar essas duas partes aqui, ó. Só que eu tenho que costurar, que a costura fique lá dentro. Então, eu vou pegar a parte do meu recorte, eu vou colocar assim, e vou unir com o meu bolso aqui, ó. Ó. Tá? Assim, que quando virar vai ficar certinho, ó. Fiz a costurinha ali, agora eu viro pra cá, ó. Lá tá o recorte, ó. Essa parte eu vou encaixar aqui, ó. Olhem só. E meu bolso vai ficar aqui, ó. Olha aí. Bolso aqui embaixo. Aqui é o recorte da minha lateral da minha frente. Aqui o busto da minha frente. E aqui meu bolso. E agora, como é que eu faço aqui? Agora, aqui, ó, a gente faz um pespontinho aqui do avesso, ó. Aqui, pra ficar por dentro do meu bolso, ó. Aqui, ó. Quando vocês aprenderem a fazer esse bolso aqui, gente, vocês vão amar, ó. Agora, essa parte eu vou prender aqui. E meu bolso tá pronto. E fica lindo, 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 lindo esse bolsinho aqui, gente, ó. Te deixa assim, bem certinho, ó. Ó, arruma aqui ele bem bonitinho. Aqui, olhem aqui, ó, vou deixar assim, ó, o pespontinho vai aparecer ali, o pespontinho lá da parte do corpo, ó. Assim, ó. Vendo aqui? Assim. Então, eu vou prender aqui. Posso prender a lateral aqui, ó. Esse lado. E vou vir aqui na lateral e vou prender aqui, ó, também. Lateral da minha frente pronta, gente. Ó, meu bolso aqui embaixo, ele já tá duplo, ó. Aqui, a parte de fora. Parte de fora. E aqui meu bolso. Olhem que lindo. Vou mostrar assim, olha aqui. Que bolso lindo dessa nossa parca. Olhem só. E olha o acabamento aqui, que lindo que fica, ó. Fácil, né? Muito, muito, muito top. E olha do avesso, que luxo. Que é o avesso, ó. Certo? Então, peguem a visão desse bolso aqui, ó, que ele é maravilhoso pra vocês fazerem casacos, tá? Agora, a gente pega aqui as nossas frentes, ó. Abre. E vamos encaixar essa parte aqui, né? Fazendo aqui o nosso recorte princesa, ó, desse lado. E esse outro a gente coloca lá, aqui, fazendo o recorte princesa deste outro lado da nossa parca. Vou fazer um ladinho aqui pra vocês verem. Ó, a gente começa aqui em cima, na curvinha, ó. Quem tiver dificuldade pode alfinetar essa parte todinha aqui. Eu já vou vir diretaço aqui, eu vou vir costurando, ó. Ó. Vem fazendo a curvinha aqui bem direitinho, ó. Que nem a gente fez o teste lá, lembra que a gente fez um teste? Como se a gente estivesse costurando? A gente foi encaixando lá, como se a gente estivesse fazendo essa costura aqui, ó. Ó, vai dar certinho, ó. Curvinha feita ali. Prontinho o nosso recorte princesa. Ai, que lindo que vai ficar, meu Deus, essa nossa parca, olhem só. Aqui depois vai dobrar com o forro lá pra dentro. Olhem o luxo disso, gente, que lindo. Duas frentes prontas, vamos reservá-las, né? Pra partir agora pra outra parte da nossa parca. Vamos agora pegar aqui o nosso revel, vamos fazer a parte do forro das costas, pra depois montar a nossa costa. Vamos lá pro forro das nossas costas, a gente já marcou aqui onde tem a preguinha. Vou marcar aqui embaixo, que aqui também a gente vai fazer a preguinha, né? Marca aqui, posso tirar o alfinete aqui, ó, do nosso forro, né? Aí, a gente pega o nosso revel. Ó, vamos dobrar aqui a nossa prega, ó, do forro, né? Por que essa prega, Marília? Gente, essa prega aqui ajuda na vestibilidade, gente. Ela dá vestibilidade pra vocês, então fica assim, ó, muito, muito, muito top o caimento da peça de vocês, ó. Fiz a prega,
Agora, eu venho com o meu revel aqui, boto direito ali, e vou conferir aqui se vai dar aqui, ó, a curvinha, ó. Ó, vai dar bem certinho, ó. Então, eu posso alfinetar ele aqui, assim, e começo a prender ele aqui desse ladinho, ó. Dá certinho. Aí, pode fazer uns piques bem pequenininhos aqui, ó, só na curvinha, ó. E vira aqui, ó, o nosso forro, que lindo! Parte de dentro do nosso casaco aqui. Agora, aqui, a gente já pode pegar aqui, ó, a parte da frente, lá do revel da frente, que a gente já prendeu o nosso forro também, podemos fechar o ombro aqui, ó. Ó. Vamos fechar os ombros da parte interna do nosso casaco, tá? Ó, une o ombro aqui, une aqui. Dessa vez, eu não deixei dobra aqui, ó, tá certinho, os dois do mesmo tamanho. Ó. Pronto. Aí, a gente já pode abrir essa costura aqui, ó, e passar uma costurinha aqui, prender ela abertinha, assim, já, ó. Aqui. E aqui. Ó, meu revel da costa ficou um pouquinho mais largo. Vou deixar ele assim mesmo, porque aqui deu certinho, ó. Tá vendo, ó? Certinho. Aqui, ó, o revel das costas ficou um pouquinho mais largo, né? Vou deixar assim mesmo. Ah, lá no molde, não. Lá no molde, eu vou ir lá e vou diminuir aqui para os dois ficar do mesmo tamanho certinho, né? Como esse aqui a gente fez no olho, né? Sem o molde, fica às vezes um pouquinho maior ou menor. Mas lá no molde já vou consertar, vou aumentar um pouquinho o forro e vou diminuir o revel das costas aqui, tá? Pra dar bem certinho. Esse aqui fica com essa diferencinha ali, não tem problema, ó. O importante é que o ombro tá bem certinho, ó. Fechei lá. Fecha aqui. Já vou abrir minha costura aqui. Ó, aqui, ó. Ó, aqui o meu revel também ficou maior, ó, porque ele tá igualzinho desse lado aqui. Na hora lá de cortar, não medi direitinho, deixei o revel maior. Deixei o revel das costas maior, né? Não faz mal. Ó. Tá? A gente passa essa costurinha aqui, ó, deixando a costura aberta pra depois o caimento ficar melhor, tá bom? Então, aqui, ó, a parte de dentro do meu forro tá prontinho. Eu vou fechar aqui a lateral, né, desse meu forro. De um lado, eu vou deixar uma abertura pra fazer a vira depois. E o outro lado eu fecho todinho. Corpo. Vamos partir para a nossa costa. Vamos fazer a nossa costa. As costas é fechar o meio das costas aqui, direito com direito. Ai, Marília, eu quero ele bem acinturado aqui na parte das costas, quero acinturar essa costura. Você pode vir aqui, marca a linha da cintura e pode entrar aqui um pouco para deixar mais acinturado. Esse, eu deixei essa parte retinha, ó. Aqui eu deixei bem retinha a costura, só cinturei no recorte da lateral. Ó, só cinturei aqui. Agora, eu vou prender aqui o meu recorte, ó, do nosso recorte princesa, ó. Vou prender aqui, direito com direito, e esse eu vou prender aqui, direito com direito. Aqui, ó, na parte das costas, aqui, onde tem a curva aqui, você pode vir aqui, ó, e fazer uns piques pequenininhos aqui, ó. Nessa parte da curva, pra ele não repuxar, tá? Bem pequenininho, ó. Não vão chegar lá na costura, tá, gente, ó. Como é lã, né? Ela é grossa. Então, agora eu vou vir aqui embaixo, eu vou abrir as costuras também, ó. Vou abrir aqui. Certinho aqui nossa costa. O que a gente pode fazer com ela? A gente já pode colocar nossa frente aqui, ó. Tá? Podemos colocar nossa frente aqui. Onde é que tá a nossa frente? Aqui, ó. Já posso fechar o ombro da nossa frente, ó. Pega a nossa frente. A gente não abriu a costurinha aqui, né? A gente pode abrir essa costurinha aqui da cava, já também, ó. Abre a costurinha da cava,
coloca aqui ombro com ombro. Deixa eu abrir outra aqui também, ó. Aqui. Aqui. Fecha aqui ombro com ombro. Deixa eu tirar essa manga daqui. Ombro com ombro, ó. Aqui. Nossa costa e nossa frente já estão unidas, ó. Costa, quase pronto o nosso casaco, gente. Olhem só que fácil. Aqui. O nosso bolso. Frente. Ok, ok, ok. Ok, ok. Aqui. Posso fechar a lateral? Posso fechar a lateral. Já vou fechar as laterais aqui do nosso casaco. Pra daí nós ir por ferro. Ó, já vou fechar a lateral aqui, ó. Aqui, aqui. Bem simplesinho, gente. Só passar a costurinha aqui de boa. Laterais fechadas, ó, gente. Nada demais, ó. Simplesmente passar costura aqui na lateral, ó. Fechei a lateral do nosso casaco, as duas. Duas laterais fechadas. Agora, eu vou vir aqui, ó, na parte do corpo. Vou pegar a minha gola, que já tem um pique aqui no centro, né? Vou colocar ela aqui alinhada com o centro das minhas costas. Vou alfinetá-la aqui e vou distribuir ela aqui, ó, certinho aqui, aqui. Olhem a ponta que vai sobrar aqui, ó. Vocês estão vendo essa ponta aqui? Essa ponta é aquela que a gente deixou lá na frente do casaco, ó. Agora, daí a gente vai fazer a costura aqui. E essa parte que sobrar aqui vai ser pra gente fazer o transpasse dos nossos botões na frente do nosso casaco, tá? Bem simples, né? Só que eu vou pegar aqui os dois lados, ó. Vou medir aqui e vou fazer uma marcação aqui com uns 5 centímetros. 5 centímetros aqui, ó. E vou marcar, porque a minha gola vai ir daqui pra lá dos dois ladinhos, tá? Então, eu começo a prendê-la aqui, ó. Assim. Minha gola do meu casaco tá presinha aqui já. Agora, eu vou lá no ferro, passar as costuras, pra depois vir aqui unir o forro com a parte do casaco. Eu vou mostrar depois de passar, vou mostrar pra vocês lá na mesa. Antes de ir lá pro ferro, nós vamos fazer a nossa manga. A nossa manga a gente abre aqui, coloca direito com direito pra cima e vamos colocar o forro aqui, ó. Um lá e um aqui. Eu vou fazer uma pra vocês verem, ó. Vão vendo que a manga, o forro é um pouquinho mais largo do que a manga, ó. Eu fiz assim mesmo. Então, chega aqui no meio, aqui, ó, eu faço a preguinha aqui, ó. Ó, com a sobrinha ali. Assim. Posso vir aqui e pespontar. Como posso deixar sem pesponto também, tá? Que a gosto de vocês essa parte aqui. Aí, agora eu fecho aqui, ó. Ó, vou fechar a manga aqui. Então, a manga aqui prontinha, ó, a parte da frente mais cavadinha, a parte de trás maior aqui, ó. Você vai ali, vai abrir a costura aqui e vai dobrar aqui, ó, pra puxar isso aqui pra cá. Ó. E vai deixar uma barrinha aqui, ó, de uns 3 centímetros, mais ou menos, aqui, ó. Porque 3 mais a margem de costura ali, dá uns 4... 5 centímetros. Então, nós vamos fazer uma dobra aqui, ó, de uns 3 centímetros, 3 centímetros e meio. E já confere aqui, ó, se o forro tá alcançando aqui direitinho, ó, aqui na cava, ó. O forro tem que estar alcançando aqui bem certinho, ó, pra não ficar repuxada a manga de vocês, ó. Daí, a manga fica assim, bem bonita no corpo, não fica repuxada, tá? Olha o forro, ó. Ai, o forro ficou curto. Por exemplo, eu vou segurar aqui, ó, com o forro curto, ó. Olha ali, o forro tá mais curto do que a manga, não pode. Aí, você tem que pegar aqui e fazer a barra mais larga, por quê?
Aí, você tem que empurrar o forro mais pra lá, ó, fazer a barra aqui mais larga, que daí o forro vai entrar mais. Aí, o forro vai vir mais pra cá, olhem aqui, ó. Ó. Viram? Então, eu arrumo aqui, faço a barra aqui de acordo com que o forro vem aqui, ó, e fique até uma beiradinha pra fora aqui, ó. Ó, que fica uma beiradinha assim pra fora do forro, tá bom? Então, eu vou puxar meu forro até ele ficar com uma beiradinha pequenininha aqui, ó. Aí, vai dar certinho aqui embaixo, olha ali. Aí, a gente vem e faz aquela costurinha mágica aqui, ó. Em cima dessa costura, ó. Que ela não vai aparecer depois de prontinha. Olha ali, some. E o meu forro fica bem presinho aqui. Não vai ficar desdobrando aqui a minha barra, né? Então, agora eu vou deixar as duas mangas assim prontinhas, ó. Duas mangas prontinhas. Agora eu vou passar e vou mostrar pra vocês lá na mesa o encaixe do nosso casaco. Aqui, gente, ó, vamos ver as partes que a gente já fez, ó, mangas. Parte externa do nossa parca, olhem só, passei aqui, olhem que lindo que vai ficar. Parte externa aqui, nossa costa, nossas costas. Aqui, nossa gola já tá aqui prontinha, ó, né? Que charme. E aqui a parte interna, com o que é o nosso forro, né? Olhem só que lindo que fica, ó. Aqui, ó. Tudo prontinho aqui. Agora, o que a gente faz? Agora, a gente vai unir a parte do casaco. Aqui, ó, a parte de cima aqui da nossa gola, ó. Com a parte de cima aqui do nosso forro, ó. Agora, a gente volta lá. Fecha aqui essa parte que tá certinha, igualzinha, ó. Vamos unir essa parte aqui. Pique com pique aqui. Costura de ombro com costura de ombro aqui. Costurinha aqui com costurinha aqui, ó. Tá bem certinho, tá, gente? A gente cortou lá bem direitinho, ó. E aqui. Prontinho aqui. Então, a gente vai fazer aquela costura lá. E vamos fazer a costura aqui do nosso forro, ó. Nessa parte do forro aqui, nós temos a nossa prega, né, ó, que eu não fiz ainda, ó. Depois eu vou lá e vou fazer a preguinha aqui, ó. A preguinha aqui. Vou unir com a parte da costura do centro da minha costa aqui. Essa costura vai dar certinho, ó. Lembram que eu falei pra vocês que o forro teve um pedacinho que ficou fora do tamanho? Olhem só aqui, ó. Esse lado também sobrou um pouquinho. O que a gente faz nessa hora? Faço a costura aqui, assim, de qualquer jeito? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a parte do forro, vou ajustar, juntar aqui as frentes, ó. Que a gente cortou sem molde essa peça, né, gente? Então, a gente tem que ir alinhar quando acontece essas coisinhas aqui, mas eu já vou ensinar pra vocês, ó. Aqui, se acaso vocês fazerem o de vocês aí, também sobrar aqui, ó, unir aqui, só o forro, ó, unir a frente aqui, tá certinha a minha frente aqui. Onde que tá esse desencontro? É só aqui na lateral da parte do filete, ó. Lá tá certinho, ó, estão vendo aqui que os dois revel da frente tá certinho? Então, aqui eu posso passar régua, ó, e tirar essa parte que tá fora aqui, ó. Então, eu venho lá do meu forro, lá do meu revel, né? E vou vir ajeitando ele aqui, ó. Ó, é só esse pedacinho aqui, ó. Olhem só aqui, ó. E vou arrumar antes de fechar o meu casaco, antes de fechar a nossa parca, ó. Pronto. Essa parte aqui tava fora do esquadro, ó, agora ficou as duas partes bem certinhas. Aí, vocês têm que conferir aqui, ó. Querem ver? Ó. Aí, abre. Meu Deus, e agora? A gente tem que ir lá e refazer o final da costurinha. Por quê? Porque eu tirei o arremate. Olhem aqui onde tá o arremate dos dois ladinhos, ó. Esse arremate, ele segura a costura pra ela não abrir. Se eu tirar essa pontinha,
e deixar assim, o meu casaco vai começar a abrir quando a minha cliente ou eu começar a usar. Tanto desse lado quanto desse lado, olha aqui, ó, olha que frágil que fica, porque eu tirei o arremate fora, né? Se eu tirei o arremate, eu tenho que ir lá refazer. Agora eu vou lá refazer o arremate para vir aqui e continuar o processo. Viram a importância do arremate, gente? O arremate é muito importante sempre no começo e no final das costuras, tá? Deixa eu agora vir aqui, ó. Então, agora, eu já vou fechar essa parte de cima e vou fechar essa parte de baixo aqui do meu casaco, ó. Tá? Então, as costuras aqui vão se encontrar. O meu forro, aqui eu tenho que fazer a minha preguinha aqui pra encaixar ele aqui, ó, na costura do centro das minhas costas. Aqui. Vou encaixar aqui na pontinha, ó, aqui. Ó, ele dá certinho aqui, gente, ó, não precisa nem alfinetar, ó. Estão vendo aqui? Ai, Marília, a costura não encaixou muito bem aqui, não tem problema, porque tem folga aqui, ó. Se eu quiser encaixar a costurinha aqui, ó, encaixei. Eu vou deixar uma folguinha no forro aqui, ó, uma preguinha no forro aqui na frente, ó, pra ele distribuir aqui. Aqui a minha prega tá muito grande, eu tenho que soltar ela um pouquinho, aqui vai dar certinho, ó. Vão vendo aqui? Certinho aqui até na costura também, ó. Solta um pouquinho a prega, encaixou aqui na costura. Abre as costurinhas aqui. E aqui na frente, encaixa o revel aqui com a parte do corpo ali da frente, ó. E aqui também deu certinho, sobrou um pouquinho de forro, ó, sobrou. Coloca aqui e faz uma preguinha ali. E aí, costura. Eu posso fechar aqui embaixo, vou fechar aqui em cima a minha gola. Depois de fechar aqui embaixo, eu já vou arrumar aqui, ó, vou fazer a dobra da minha barra aqui, né? Vai ser assim, ó, aqui, ó. Ó, e posso fechar as frentes também. Deixa eu tirar esse tortinho aqui. Ó, fechei em cima, fechei embaixo, daí fecho as minhas frentes e volto aqui. Aqui, meninas, ó, vamos fazer a nossa costura, que eu falei pra vocês que é bem simples. Essa gola é muito fácil de fazer. Ó, vou ir passando a costurinha aqui, ó. Ó, passei essa costura aqui todinha nessa gola, ó. Agora eu vou vir aqui e vou fazer uns piques, ó. Porque esse meu tecido é grosso, né? Então, eu vou fazer, embora seja uma gola não muito curvada, mesmo assim eu vou fazer os piques, tá? Então, eu vou encher aqui essa parte de piques aqui, ó, pra não repuxar, tá? Então, aqui fechei a parte de cima. Vou fechar a parte de baixo. Vou ver aqui a minha preguinha, ó. Vou pegar aqui, porque eu já distribuí lá, né? Então, ela tá aqui marcadinha a quantia certinha, ó. Ali, ó. Ó, pique com pique, ó. Pique aqui. Vou fazer minha preguinha aqui antes de começar a fechar a parte de baixo. Fiz o pique. O pique. Fiz a preguinha, agora eu vou começar a fechar aqui, ó. Minha pique, né? Prega, né? Então, fiz a costura unindo tudo aqui embaixo. Aqui embaixo não precisa fazer piques na costura. Eu vou vir aqui na minha frente, ó. Vou alinhar ela aqui e vou distribuir ela aqui, ó. Ó, vai ficar dobradinha assim aqui. E vou vir retinho aqui, ó. Eu abri essa costurinha aqui, ó. Ó. Vendo aqui? Eu abri ela aqui pra não ficar tão grosso aqui na pontinha. Daí eu já tiro o excesso aqui pra me virar. Tiro o excesso aqui pra mim poder virar também. Vou fechar o outro lado e vamos virar nosso casaco. Máquina mesmo, porque a bateria do meu celular acabou. E ele tá carregando. Tá na tomada pendurado aqui, gente. Tô gravando com o celular pendurado na tomada. E como vocês sabem, eu faço tudo no celular. Eu não tenho câmera extra, tá? Por enquanto, né? Quem sabe uma hora a Marília compra mais câmeras. Daí dá pra alternar mais a visão de vocês aí nos vídeos, tá? Mas eu faço tudo com o celular, então, ó, eu vou abrir aqui também, ó, que nem eu fiz do outro ladinho, vou distribuir aqui, que vai ficar a medida da minha barra, que nem ficou do outro lado, ó, a sobra aqui é a minha barra, ó.
porque meu forro vai puxar aqui pra dentro. Aqui, estico bem aqui e venho com essa costurinha na medida de um pé de máquina até prontinho. Tiro o excesso aqui. Tirei o excesso aqui em cima já. Agora eu posso virar meu casaco, ó. Vou virar ele todinho. Buraco eu vou virar. Deixa eu tirar. Esse filete de hoje é um filete novo que eu comprei em outro lugar. Ele desfia um pouco, gente, olha só. O que eu comprava lá, o que eu comprei lá na exclusiva não desfia dessa forma. Esse aqui que eu comprei aqui em Joinville, ele desfia mais. Ó, vou virar. Aqui, pessoal, ó, vocês vão virar e vão ir arrumando todos os cantinhos, tá? Tem que arrumar o cantinho da gola, arrumar o cantinho da barra, e alinhando todas as pontinhas. Aqui no cantinho da gola não pode ficar fio. Aí vocês viram e confiram todos os cantinhos, ó, está na mesma medida, bem direitinho a gola, onde vai os nossos botões. Aqui os ombros, já vai fazendo aqui dando uma fiscalizada em todo o seu trabalho aqui, ó. Então, a gente já pode alinhar as frentes aqui, ó, vai colocando uns pegador ou uns alfinetes, arruma bem, confere as duas frentes se elas estão no mesmo comprimento, se acaso você não deixou uma frente um pouquinho mais comprida do que a outra, né? Conferidinho, cantinho da gola, cantinho da frente, tudo bonitinho, a gente vai virar nosso casaco aqui. Vamos puxar aqui, ó, a parte da manga pra fora, né? Aqui, ó, da parte do corpo. Esse processo eu já ensinei pra vocês, né? Vamos pegar aqui a manga onde tem o pique, ó. Esse aqui não é, é a outra, porque a frente tá aqui e aqui as costas. Então, o pique tem que ficar aqui pra esse lado, ó, que é a frente. Então, aqui onde é que tá o pique, ó, da nossa manga. Eu deixo o forrinho lá dentro. Vou pegar a minha manga, vou colocar ela aqui. Costura da manga com a costura lateral. Pique da manga. Deixa eu prender aqui, ó. O pique do topo da manga com o pique das costas. E ela vai encaixar bem perfeitinho aqui, ó, na nossa cava, olhem só. Show de bola aqui. Então, deixa eu puxar meu forro pra lá, assim, ó. Opa, saiu aqui. Ó, pique com pique aqui, no topo da manga, né? Que é o pique lá das costas, dos 2 centímetros que a gente deixou de caída. E a gente vai vir costurando aqui agora, ó. Parte da frente, olhem aqui, ó. Certinho, às vezes precisa embebedar a manga um pouquinho, às vezes não precisa. E aqui a parte das costas, ó. Aqui, vem costurando aqui e vai fazer a curvinha aqui, ó. Ó. Bem direitinho aqui, gente, ó. Dá bem certinho, tá bom? Então, eu posso costurar essa parte. Manga da minha parca prontinha, ó. Posso, onde tem bastante curvinha aqui, ó. Onde tem a curvinha mais forte, eu posso fazer uns piques a mais aqui. Pra quando eu passar, isso aqui ficar super bem alinhado, ó. É necessário fazer os piques? Não, não é necessário fazer os piques, mas pode fazer que fica bom. Agora, aqui, ó, parte de fora da manga presa, olha só que linda. Ó, bem lisinha, bem bonita, ó. Parte de fora presa. Agora, eu preciso fazer a parte do forro. Então, eu vou puxar meu forro da minha manga, vou olhar se ele não tá torcido dentro da minha manga, não tá, ó, tá certinho. Então, eu venho aqui com a parte do meu forro, ó. Como que eu vou unir isso aqui? Eu tenho que pegar assim, ó, direito com direito. Posso até colocar um alfinete aqui, se quiser, né? Ou um clips, ó. Abrir a minha manga e o meu forro. Como que eu vou fazer isso, essa costura ali dentro, né? Agora, eu seguro aqui, vou ali por dentro do buraco, ó. Pego o buraco, venho aqui, ó. Vou pegar aqui os dois, ó, direito com direito. Cuido pra não soltar, né? Pra não virar eles. E puxo tudo aqui, ó. Ó.
Puxei. Pode puxar aqui, ó. Viram que eu não soltei aqui, né? Então, agora eu pego aqui, ó. Ó, eu estava segurando aqui, ó. Direito com direito, que é a parte de baixo da manga com a lateral do corpo do forro. E vou fazer essa costura aqui, gente. Unindo os dois, ó. Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas não é, ó. Eu só vou fazer essa circunferência aqui, ó. Dessa parte aqui, ó. Aqui tá a cava, ó. Cava e a minha manga. Eu só vou costurar aqui, ó. Ó. Manga e cava por dentro da peça, gente. Eu vou tá costurando aqui, ó. Então, pra quem olha assim de primeira vez, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é um bicho de 7 cabeças. Agora, você vai costurando aqui até chegar lá de volta, no outro lado, onde você começou. Prontinho, 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 prontinho. Então, agora, a gente vai puxar aqui, ó. Olha lá. Agora, eu venho aqui e puxo aqui, ó. Querem ver que lindo que ficou? Olha aqui, ó. Costuradinha minha manga aqui no meu forro, ó. Pronto. Manguinha pronta. Ó. Presinha pro lado de fora, né? Bem encontradinha a costurinha, tudo bonitinho. E o meu forrinho todo costuradinho aqui pro lado de dentro também, ó. Agora, eu vou pegar aqui o meu ombro e vou fazer aquela costurinha invisível aqui, ó. Prendendo o meu ombro, aqui, ó. Estico bem aqui, arrumo bem. Vou vir aqui do direito, ó. Ó. Porque eu não quero pespontar essa minha lã aqui. Então, aqui, ó, arrumo bem essa costura em cima lá da de baixo. E vou fazer uma costurinha aqui, ó, invisível, ó. Vocês só vão ver ela lá no avesso. Aqui do direito ela não aparece, porque eu escondi ela aqui no meio das duas costuras. Olha lá. Ó, aqui no avesso ela aparece, ó, né? Olha que falhete safado, desfiando. Ó, ombrinho preso aqui. Meu casaco vai ficar bem estabilizadinho aqui, ó. Ó, depois é só passar, certo? A minha golinha aqui, assim. Ombrinho preso aqui, manguinha presa, forro preso. Agora, eu vou fazer esse ladinho aqui, ó. Duas mangas presas, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz a costurinha nos dois ombros. E aqui na parte da costa, eu fixei aqui com a minha etiqueta, ó. Fixei aqui pra não precisar pespontar essa parte aqui, porque eu quero essa parte assim, ó, bem lisinha e linda, tá? Ó, bem lisinho aqui. Depois eu vou passar essa parte aqui ainda. Então, eu prendi meus ombros, fixei essa parte com a minha etiqueta. Ai, Marília, eu não tenho etiqueta. Se você não tem etiqueta, então você faz uma costurinha escondidinha aqui por essa costurinha pra fixar essa parte aqui. Ou pesponta aqui, ó, de um ombro até no outro, só aqui na parte de trás da gola pra fixar essa parte aqui, tá? Pra ela não ficar assim boba. Então, agora eu posso fechar o buraco aqui, ó. Pronto. Agora eu vou lá passar isso aqui, dando marcadinho aqui na parte de baixo, eu vou passar, deixar prontinho. A gente já pode entrar com as nossas casinhas, tá? Aqui, vamos fazer quantos caseados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Testei já meu caseado aqui, pessoal, ó. Sempre testem no retalhinho do tecido que vocês vão usar. E eu já marquei a minha peça aqui, ó, onde eu vou fazer as 6 casinhas, né, na parte da frente da minha parca. É um tecido mais grossinho, então aqui pra casear, vocês têm que vir com cuidado, né, trazer bem bonitinho, arruma bem certinho aqui, ó. Ó, porque é um tecido mais grosso, né? Então, vocês têm que vir aqui, ajeitar bem, ó. Botei aqui, vou fazer bem na pontinha meu caseado aqui, ó. Aqui, ó. Arrumei bem certinho. E agora, eu vou fazer meu caseado. Prontinho. Ó. Que bonitinho que ficou.
a minha casinha. Agora eu vou fazer todas elas e aí vou pregar os botões e vai estar pronto a nossa parca. Aí já vou mostrar pra vocês no corpo como que ficou. Aqui, pessoal, nossa parca pronta. Olhem só que charme de linda. Pode usar assim, ó, com a gola abertinha. Olhem a folga, gente, aqui, ó, super, super confortável, ó. Tem folga aqui também, ó. Por isso que a gente trabalha com uma folga boa, depois a gente ajusta ela no corpo pra ficar assim, ó, super confortável. Olha o nosso ombro aqui, ó, certinho, né? Eu gosto de fazer ombros menores, né? Vocês já perceberam aqui no canal que eu gosto de fazer o ombro menorzinho, né? Mas em algumas peças, principalmente na lã batida, a gente tem que deixar ele um pouquinho maior, porque é um material mais rígido, né? Então tem que ter essa folga aqui, gente, senão vocês não conseguem usar. Senão, quando vocês se mexerem assim, ó, a peça repuxa toda, sobe aqui no pescoço, fica uma coisa assim, muito, muito estranha. Eu não gosto. Então, eu deixo sempre uma folga aqui, ó, pra você poder ter movimento e não deixo o ombro tão grande. Mas, na lã batida, a gente é obrigada a deixar o ombro assim, um pouquinho maior, por causa da vestibilidade, porque é um material muito rígido, né? Olhem a parte de trás, que lindo que ficou, ela tampa o bumbum. Linda, né? Eu vou mostrar pra vocês agora ela toda fechadinha, que dá, vocês podem usar ela assim abertinha, né? A nossa golinha aqui ficou pequenininha, ó. Agora eu vou fechar ela todinha pra vocês verem. Olhem, gente, ela toda fechadinha, que coisinha mais fofa. Esse bolso aqui, ó, é muito, muito, muito prático e fofo. Ó, ela fecha todinha aqui, ó, bem direitinho, contornou aqui, por isso que vocês têm que deixar aquela folga lá. Lembre que eu falei pra vocês da folga com a margem de costura, deixa a folguinha. Olhem só, super confortável, mesmo estando toda fechadinha, ó. Não tem nada apertando, nada repuxando, nada amarrando. Aqui só a golinha, até os próximos que eu fizer, que eu for fazer, eu vou deixar a gola um pouquinho maior, né? Eu fiz ela com 8 centímetros, eu vou deixar ela assim com uns 9,5 ou 10, pra ela ficar assim um pouquinho maior quando eu deixar ele fechadinho assim. Quando eu deixar a parca assim fechadinha. Só, o restante tudo ok. Se vocês seguirem o passo... Ó, aqui nosso recorte, ó. Se vocês seguirem o passo a passo ali, usando as medidas de vocês, vocês vão conseguir fazer assim, gente, ó, bem de boa, tá? Ó, o nosso bolso, tudo bem lindo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, nosso ombro aqui, o recorte, ó. Aqui, ó, tá super confortável, gente, essa cava, ó, tem folga, né? A lã batida, ela é assim mesmo. Ó, tá vendo aqui a folguinha, ó? Porque se eu for colocar uma lãzinha embaixo, né, colocar uma peça mais grossa, ó, isso aqui vai preencher, né? Então, tem que deixar uma folguinha, porque é um casaco de frio, você vai usar no frio, né? Então, vocês podem usar fechadinha ou abertinha, no gosto de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Pra comentar aí. Se ficou alguma dúvida, podem me chamar ali nos comentários, que eu ajudo vocês, né? Claro que às vezes eu não respondo lá na hora, né, gente? Mas eu sempre respondo. E também o molde vai estar disponível lá nesse tamanho aqui. Aí, a partir daqui, vocês conseguem aumentar um pouco ou diminuir um pouco e está encaixando aí no corpo de vocês, tá bom? Ó. Beijos e até o próximo vídeo.